Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de número 1, Regras para Enriquecer. Nesse curso a gente vai tratar sobre diversos temas, mas a gente começa com o módulo 1, a aula número 1, Matemática Financeira. Vamos lá iniciar nossa aula. Primeiro um oizinho para vocês aqui. Estão me vendo? Ok? Maravilha! Então vamos seguir. Primeira coisa é aquela velha pergunta, se você gosta de matemática financeira. Matemática financeira realmente é um tema bem complicado, matemática já é uma coisa complicada, matemática financeira ainda é muito pior. A gente fala sobre juros compostos, valor presente, valor futuro, mas o objetivo dessa aula é fazer com que você consiga entender matemática financeira de um jeito muito rápido. Você não precisa sair daqui um expert para conseguir aprender a investir. Você precisa entender o básico de matemática financeira. E olha só, tem muita gente que eu conheço que se diz experiente em finanças, experiente em investimentos e sequer conhece esses conceitos que eu vou passar para você. Então vamos lá. Primeira coisa é o que a gente falou, né? Matemática financeira é uma matéria super difícil, as pessoas têm muita dificuldade em entender, mas a gente vai trazer esse conceito de um jeito simples. E por que a gente já começa avesso quando a gente fala em matemática financeira? Pô, dá uma olhadinha nessa fórmula. Se você pega uma fórmula dessa aqui, dá uma olhada nisso, você não vai ter nenhuma vontade de querer estudar, cara. Ver valor futuro, valor presente, esse N aqui em cima, esse I, a gente não consegue entender absolutamente nada disso. Mas eu vou conseguir te mostrar como esse assunto é muito simples de entender. Vamos simplificar a brincadeira então, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que percentual ele é um símbolo, ele não é um número. Quando você olhar, por exemplo, colocar a canetinha aqui, o número 10%, isso não é um número. Isso daqui é um símbolo. Símbolo. E o que a gente precisa fazer? Sempre converter esse símbolo em número. O que é número? É 1, 2, 3, 10, 100, 200, etc. Então o que a gente precisa fazer é uma coisa muito simples. É pegar os 10% e dividir por 100%. E aí você vai chegar no número 0,10. 0,10 é um número que é a mesma coisa que o símbolo 10%. Como que você faz para entender isso? Se você colocar, por exemplo, 10% é igual a 0,10, 35% é igual a 0,35, 70% é igual a 0,70 e assim consecutivamente. Com isso, você já consegue entender a parte mais difícil da matemática financeira. Por incrível que pareça, a primeira coisa que você tem que fazer é converter um percentual em número. Sua vida vai ficar muito mais fácil e eu vou te mostrar agora como isso acontece. Ou seja, 10% ele não é um número, ele é um símbolo que representa a décima parte de alguma coisa. Um bom exemplo que a gente usa para esse caso dos 10% é o exemplo da pizza. Se você pegar uma pizza e dividir ela em 10 partes, cada uma das partes da pizza, aqui que você vai ver, ela representa um pedacinho. Então se você, vamos lá pegar a canetinha aqui, se você pegar 10 mais 10, 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 vai somar o que é 100%. Você tem uma casa, olha que casa mais bonitinha que eu estou desenhando aqui. Só que você não mora sozinho nessa casa. Essa casa é sua e da sua mulher ou do seu marido. 50% é seu, 50% é dele ou dela, via de regra, né? Porque às vezes a gente tem aquela coisa de comunhão parcial de bens, separação total de bens, mas via de regra, vamos colocar metadinha para cada um aqui. Se você tem 50% e a outra pessoa tem 50%, a soma é 100%. Ou seja, quando a gente fala em percentual, a gente precisa entender que 100% nada mais é do que o todo. Então o todo somado é igual a 10%, a 100%. Se você tem uma coisa dividida em 4 pedaços iguais, 25%, 25%, 25% e 25%, somando
100%, beleza? Então, essa parte é importante você entender. Agora vem uma coisa muito interessante. Olha como a gente começa a entender matemática financeira sem olhar aquela fórmula maluca. Pega um salário de uma pessoa de R$1.000, ela tem um saláriozinho aqui bonitinho, R$1.000, e ela vai ter um aumento de 10%. Você se lembra que eu falei que 10% é a mesma coisa que 0,10? Porque é só você pegar os 10% e dividir por 100? Ok. Esse 0,10, ele está aqui, ó. Eu converti os 10% em 0,10. Multipliquei os 1.000 pelo 0,10, cheguei em 100. O que é o 100? O 100 é o valor do aumento. Agora olha que importante essa parte. Imagina o seguinte, qual o novo salário após o aumento? Você não está querendo saber qual foi o valor do aumento só. Você também está querendo saber para quanto foi o salário. Você concorda comigo que esse número 1 que tem na frente aqui, ó, vamos colocar ele bem aqui, ó, tá vendo? Esse númerozinho 1 é você pegar, mesma coisa que você pegar os R$1.000 vezes 1, dá os R$1.000. Quando você multiplica pelo número 1 na frente, você está fazendo nada, o que você está fazendo é manter o número principal. Então você está mantendo o número principal e o que você está fazendo na sequência é colocar os 1.000, né, vezes 1 para manter os 1.000, mais o 0,10, que é 1,10. Você chega em 1.100. O que você fez com esse fator aqui, que a gente chama de fator 1,10? Você pegou o próprio valor, que é o valor principal, que é o 1, e adicionou 10%. Pronto, acabou. Em matemática financeira é basicamente isso. Mas a gente vai fazer outros exercícios para você ver como é muito fácil entender essa parte, tá bom? Então olha só, tá vendo essa fórmula aqui, ó? Esses R$1.000 nada mais é do que o valor presente que você tem. Esse 1,10, esse 1 na frente é esse 1 maluco aqui. O 0,10 que somou com 1 nada mais é que os 10% dividido por 100. Então aqui é 1 mais 10% dividido por 100 deu 1 mais 0,10. 1,10. Ou seja, tudo isso daqui é só para falar para você que você pegou o 1 para colocar o mesmo número, mais 0,10 que é os 10%. Toda essa parte que a gente está vendo no slide aqui não serve para nada quando você entende de fato essa parte principal, que é colocar o 1 na frente para manter o número e o 0,10 para adicionar o percentual posteriormente, tá bom? Então olha só, agora a gente vai entender uma outra coisa importante. Em juros simples é uma matemática convencional. 1% mais 1% mais 1% é igual a 3%. Você simplesmente soma os números. O que não acontece em juros compostos. Em juros compostos, a soma ela é dada por multiplicação. Parece difícil agora, mas você vai entender com o tempo. Você lembra que tem o número 1 na frente para manter a base? Se você, por exemplo, colocar 1% dividido por 100, é a mesma coisa que 0,01. 0,01 somado com 1 vai dar o quê? Vai dar 1,01. Se você quiser somar esse 1% mais 1%, você multiplica 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01 e assim sucessivamente. Nesse caso, juros compostos em 12 meses. O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que elevar a 12ª potência. Não dá para a gente fazer esse cálculo de cabeça. Esse cálculo tem que ser feito na máquina. Então o que a gente faz? A gente vai para a telinha aqui, vamos olhar aqui a nossa HP12C e vamos fazer o seguinte. Vamos limpar, caso você ainda não conheça HP FCLX, ele limpa, e a gente coloca 1,01, Enter. Depois, caso você não conheça a aula de matemática financeira via HP, a gente vai também ter essa aula mais para frente. 12, eleva. Vou aumentar as casas aqui, ó, vou colocar 4 casinhas, 1,1268. O que significa 1,1268?
é exatamente o número que a gente está buscando aqui, 12,68%. Por quê? Porque o 1 que está aqui, ele representa a base inicial, que é aquela base de multiplicação. O que sobra depois da vírgula é o percentual real. Então, 1% de juros ao mês em 12 meses dá 12,68%. Tá vendo esses 12 meses aqui? Ele nada mais é do que esse carinha aqui, ó, o N. Então, se você colocar valor futuro é igual aos 1.000 vezes 1, vamos colocar o 10% dividido por 100, já vamos colocar aqui mais 0,10 elevado a 12. Então, a gente tem o valor futuro é igual aos 1.000 vezes 1,10 elevado a 12ª. Valor futuro, deixa eu limpar aqui porque tem bastante número já aqui. Valor futuro são os R$1.000 vezes 1,1268. Valor futuro, chegamos no valor de R$ 1.126,80. É simples assim. E cada vez que você assistir essa aula, você vai conseguir retomar, entender, reforçar esse exercício e conseguir ficar mais craque no assunto matemática financeira. Uma coisa que você não pode perder de vista. 70%, profeta, é quanto? É 0,70. 10% é quanto? 0,10. A pegadinha aqui, 1% é quanto? 0,01. Tá vendo a diferença aqui, ó? Deixa eu voltar aqui, ó. 10% é igual a 0,10 e 1% é igual a 0,01. Percebe a diferença? Como é importante você tomar cuidado com essa parte? Então vamos lá. Olha, de novo, recapitulando. Percentual é um símbolo, não é um número. Sempre que você vê um símbolo, converta ele imediatamente em número. Então aquilo que a gente falou aqui, ó. 10% é 0,10, 35, 0,35, 73%, por exemplo, 0,73. E aí o que eu reforcei aqui, ó, cuidado com 1%, 2%, 5%. 5% é a mesma coisa que 0,05, porque 0,50 é 50%, ok? Então, e aqui, por exemplo, ó, 1,5% é 0,015. Bacana? Então vamos seguir. De novo, resolvendo a fórmula, voltando lá, a gente está entendendo, olha aqui, ó, 1% dividido por 100 é 0,1, mais 1 dá 0,1, que é esse carinha aqui, elevado a 12 vezes o valor presente. A gente tem o mesmo carinha aqui de novo, a resolução que a gente apresentou na tela anterior. Então, qual é o valor futuro? É o valor presente, mais a taxa de juros, mais a quantidade de meses, que é chamado de N em matemática financeira, ok? Então a gente puxa ele aqui. Vamos fazer o cálculo invertido, só para você ver que bacana. Quando você pega o valor maior e divide pelo valor menor, você também faz a operação inversa. Se aqui você está multiplicando, aqui você divide e você chega no mesmo valor. O valor maior pelo valor menor deu 1,1268, ou seja, o valor maior é 12,68% maior que o valor menor. Então, vamos lá, 12,68. Agora vamos dar um outro exemplo para você entender e reforçar esse assunto. Imagina um carro, que esse carro custa R$20.000. Agora tem a parte boa, profeta, porque agora eu vou começar a aplicar isso na minha vida pessoal. E é exatamente essa é a parte bacana, porque você vai conseguir usar isso no seu dia a dia, na padaria, no mercado, quando você for comprar uma máquina de lavar, quando você for trocar de carro, quando você for comprar um computador, qualquer coisa, e o cara da loja vai te falar, eu te vendo tanto à vista e tanto em 12 prestações. Agora você vai entender. Então vamos lá, um carro custa R$20.000 à vista. Esse carrinho está bem barato, né? Pelo jeito aqui, o carrinho não está muito bom, mas vamos embora. E ele vai custar R$24.000 em 2 anos.
Aí o que você faz? Você quer entender qual que é o juro do período. Qual a conta que você faz? Pega o valor maior e divide pelo valor menor, porque se você fizer isso, olha que bacana, 1,20. Tira o 1 da frente, porque o 1, lembra que eu falei para você? O 1 é o próprio número. Ele é o número que ele entra aqui para você só manter a base, só manter o mesmo número. Então, tira o número 1, o que sobra? O 0,20. 0,20 é o que, pessoal? 20%. Tá aqui, cara. Ou seja, esse carro aqui, o cara tá me cobrando em 2 anos 20% para que eu pague durante 2 anos e não pague à vista. Bacana, já entendeu mais uma parte importante. E se você fizer a conta invertida, aqui está dividido. Se você pegar os 20 mil e multiplicar por 1,20, chega em 24 mil. Lembra que eu falei do salário lá de R$1.000 vezes 1,10, que era para adicionar 10%, que deu 1.110? Aqui é a mesma coisa. A gente está pegando o valor presente, multiplicando pela taxa de juros e chegando no valor futuro. Como a gente já tinha o valor futuro, a gente fez o cálculo invertido para chegar nesses mesmos percentuais. Bacana? Bacana, legal. Até aqui tudo maravilha. Agora vamos dar uma complicada. Vamos deixar a sua vida um pouquinho mais complicada. Você resolve comprar um produto que custa R$ 1.150 em 12 parcelas. E o gerente da loja te concede um desconto para pagamento à vista no valor de R$1.000. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos dividir o valor maior pelo valor menor e a gente chega em 1,15, que nada mais é que 15% que ele está te cobrando a prazo. Qual é a parte importante aqui? Se você investir seu dinheiro e você tiver um rendimento de 12% ao ano, você concorda que os seus R$1.000 ele vai chegar ao final do ano com R$1.120? Ou seja, o valor principal de R$1.000 mais os juros. Dá uma olhadinha aqui, ó, os R$1.000, que é o próprio os 1.000 e o 0,12 que são os 12%, R$1.120. Legal. Então até aqui combinado. Se eu aplicar R$1.000 agora à vista, com quanto eu chego no final do ano? Com R$1.120. Legal. Você se recorda que na proposta do gerente, ele falou para você R$1.000 à vista ou 1.150 a prazo, que é o valor que você vai pagar se você dividir esse bem. Você concorda comigo que se você colocar os R$1.000 em um ano, com o valor que você tem na sua aplicação financeira, você não chega nos R$1.150, você chega em 1.120, você não vai conseguir ter o dinheiro para pagar esse cara aqui, ó, os 1.150, que está aparecendo aqui, você não vai ter esse dinheiro, porque você só vai ter poupado isso. Então, se você parcelar a compra, você vai pagar 1.150, significa que a sua aplicação financeira não consegue pagar o produto a prazo, pois em 12 meses você teria só 1.120. Faltaria R$30 para você conseguir pagar esse produto. Quando a nossa aplicação financeira, isso é importante, pessoal, quando a sua aplicação financeira ela rende menos que os descontos que você tem para pagamento à vista, é melhor você pagar à vista. Porque se você pagar à vista, esses R$1.000 que você tirou do bolso, aplicado, não vai dar 1.150. Então é melhor pagar à vista. É claro, a gente vai falar sobre isso também, que pagamento à vista, cadê? Ó? Vamos voltar aqui, perdão. Pagamento à vista é um cara, se você pagar, meu Deusão, vamos voltar aqui, peraí, perdão. Se você marcar texto, pagar à vista, você está tirando dinheiro do seu caixa, menos. Você sempre tem que levar em consideração duas coisas. A primeira coisa é a matemática. Então, às vezes é muito melhor pagar à vista do que pagar a prazo, porque o desconto não vale a pena. Entretanto, não adianta você, por exemplo, imagina que você tem aqui um carinha chamado reserva. Reserva de emergência. Então vamos dizer que você tem
sei lá, 5 salários guardados em caso você perca o emprego. E você tem mais 3 salários guardados para algum caso de saúde, alguma coisa assim. Isso aqui é um outro tema também que a gente pode falar, a gente realmente vai falar em outros episódios, outras videoaulas. Mas é importante você entender que se você resolve pagar o bem à vista, tá vendo? Você quer comprar o bem à vista, porque matematicamente valeu a pena, não adianta nada você deixar de ter 5 salários e passar a ter 4, ter 3, ter 2 salários e acabar com a sua reserva. Então, matemática financeira é importante você entender sobre juros, mas é muito importante também você tomar as decisões sabendo que junto das suas decisões existe um negócio chamado reserva. Essa reserva é importante para que você consiga sanar qualquer problema do dia a dia, qualquer coisa emergente que você tenha ao longo do tempo, tá bom? Então vamos lá. Outro exemplo. Imagina que o gerente de uma loja te deu um desconto de 5% para você pagar à vista. E os seus investimentos continuam rendendo 12% ao ano. Então é melhor deixar seu dinheiro aplicado rendendo, pois o desconto à vista não compensa. Te mostro. R$1.000 em 12 vezes. Você tem R$1.000, esses R$1.000 você vai pagar ele em 12 vezes. O gerente do banco chega para você e fala assim: ah, Chiquinho, deixa eu te falar um negócio. Eu vou cobrar de você 950, ou seja, 5% de desconto se você pagar à vista. Vamos fazer o mesmo cálculo. Se você pegar os 900, olha aqui de novo, 1,12, o 1 mantém a base e o 0,12 são os 12%. 950 vezes 1,12 é igual a 1.064, ok? R$1.000,64. O que significa isso? Significa que é melhor você deixar o seu dinheiro aplicado, porque no final você vai ter R$1.064. E quanto está custando o produto? R$1.000. Então se você tem R$1.064, maravilha! Você conseguiu ganhar R$64 nessa condição. Bacana? Até agora, legal, né? Vamos passar algumas dicas super importantes para você nesse vídeo em relação à matemática financeira. Existem outros aspectos financeiros, como a gente comentou, que não é só dinheiro, não é só finanças. Talvez valha a pena você parcelar uma compra em algumas situações, porque muitas pessoas não conseguem se controlar, elas se perdem no parcelamento, elas se perdem no cartão de crédito. Então não adianta valer a pena você dividir, por exemplo, um pagamento em 12 vezes, aí você tem lá 10, 10, 10, 10. Aí no mês seguinte você compra outra coisa, 10, 10, 10. Aí no outro mês você compra outra coisa, 30, 30, 30. Aí quando você olha esse mês aqui, sem você fazer nada, já tem 50 aqui. Aí quando você olha lá no sexto mês, você já tem lá R$2.000 só de parcelamento que você tem do cartão. Por quê? O cartão é um tiro no pé. Você tem dinheiro na mão sem ter dinheiro na mão, porque você vai passando, vai aumentando o limite, vai conseguindo comprar coisa, vai parcelando, não olha o valor das parcelas. Quando você vai ver, você entra naquele problema enorme que é pagar o mínimo do cartão. Em outras videoaulas você vai perceber que isso é, eu não diria que é o fundo do poço, mas é quase o fundo do poço, é onde a gente tem que retomar, voltar para a realidade para conseguir colocar a casa em ordem, tá bom? Então se você não consegue manter o controle dos seus gastos, opta pelo pagamento à vista. Eu conheço um monte de gente que sabe que parcelar é melhor, que financeiramente é muito mais viável, mas que aquela pessoa, ela não tem controle financeiro. Não adianta. Você vai explicar, não, mas se está pagando à vista e a prazo é o mesmo valor, não tem desconto à vista, melhor parcelar. Claro, matematicamente falando, é muito melhor, porque você aplica aí num tesouro direto, hoje, no dia que eu estou gravando, o Tesouro Direto, a Selic está 14,75. Então vale muito a pena você aplicar esse dinheiro, deixar rendendo e dividir em parcela. Mas se você não é uma pessoa controlada, não faça isso, senão você vai se perder. Exceto se você começar a treinar mensalmente, com as aulas que a gente vai passar, a gente vai dar algumas ferramentas para que você entenda
como que você pode melhorar os seus controles internos e seus controles financeiros. Bacana? Legalzinho. Procure investir o seu dinheiro em ativos que geram renda. Se você tem uma casinha aqui, ó, bonitinha, tal, casinha aqui, e você vai para uma casa maiorzona. Ah, eu aumentei meu patrimônio, era 500 mil e fui para 1 milhão de reais. Melhorou? Não, você comprou um patrimônio maior, só que ele não gera renda para você. Ele, na verdade, ele é um passivo disfarçado de ativo. Por quê? Aqui, ó, você vai ter um IPTU maior, um condomínio maior, e essa diferença de 500 mil que você gastou para ir para um apartamento maior, se você tivesse aplicado, aí sim isso estaria te gerando um negócio chamado renda. Mas como você está indo para um apartamento maior, você só está gerando despesa, só está gerando custo. É claro que, novamente, o nosso sonho é para uma casa grande, para um carro. Olha que carro bonitinho aqui que eu vou desenhar para você, como eu sou bom de desenho. Tem um carrinho aqui, e aí você vai para um baita de um carrão aqui. Eita, carrão, tá. O carro é turbo, cara. Sai as fumacinhas, muito louco esse carro. Esse carro aqui custa 100 mil reais, esse carro aqui custa 500 mil reais. Porra, esse carro aqui era o meu sonho de consumo. Tá bom, mas você vai pagar uma bala de IPVA. A depreciação desse carro vai ser uma fortuna. E você sabe, antigamente carro era até investimento, hoje em dia não é mais. A moçada mais jovem não está nem aí para ficar investindo dinheiro em carro. Por quê? Porque carro é um passivo, é um ativo que na verdade é um grande passivo, é uma grande bomba que a gente tem na mão. Então, tem muita gente, inclusive, trocando o veículo por carro alugado, mas isso é uma outra história também, que inclusive a gente vai ter aqui uma aula que vai tratar só disso. Mas você sempre presta atenção, invista seu dinheiro em ativos que geram renda. É assim que pessoas bem-sucedidas fazem para multiplicar a sua grana. Ok? Por mais que valha a pena pagar à vista, também é preciso considerar se não vai acabar com a sua reserva financeira. Pelo amor de Deus, não faça isso. Se você tem reserva financeira, preserve-a. É importante para o caso de algum problema mais sério, perder o emprego, doença na família, alguma coisa que a gente não espera acontecer, é importante que você tenha essa reserva guardadinha. Então, pagar à vista é bom, mas às vezes não faz sentido porque invade a nossa reserva. É importante ter reserva, aqui como a gente comentou, para tratamento de saúde, emprego, etc. E nunca se esqueça que esse negócio de parcelamento de juros, parcelamento sem juros não existe. Isso é um tremendo papo furado. Não existe almoço grátis, pessoal, não existe. Quem falar para você, olha aqui, eu vou te vender esse produto aqui por R$1.000 em 10 suaves prestações de R$100, sem juros. Mentira, mentira. Esse produto custava 900, ele ia te vender por R$900, ele enfiou dentro dos R$900 aqui mais R$100 de juros e está te cobrando 1.000. E está falando para você que esses 1.000 não tem juros. Porque ninguém te presta dinheiro em prestações de graça, porque o dinheiro custa. Juros nada mais é do que a remuneração do próprio dinheiro. Então esses R$900 a uma taxa X, ele vai pegar esse valorzinho e incluir aqui, falar que o valor é esse e que você não tem juros. Grande mentira. Não caia nesse papo furado. Vão falar que a vista e a prazo é a mesma coisa, etc e tal. Ok, entra por um ouvido e sai do outro. Você está fazendo o curso Teoria da Riqueza e não vai cair mais nesse papo furado, ok? Nenhuma loja deixaria que você pagar algo em 5, 7 ou 10 vezes sem cobrar juros. Muito pelo contrário, é o que a gente acabou de falar. Se o cara está te fazendo em 5, 7, 10 vezes, pô, ele está colocando juros dentro da parcela, né, meu amigo? Eles usam desse artifício para que você seja obrigado a pagar os R$1.000 e efetivamente ter que bancar esses juros. Ah, quanto que é? R$1.000. À vista em 10 vezes. Em 10 vezes. E à vista? Não tem desconto. Então o que você faz? Pô, não tem desconto, bom, vai divide em 10. Ah, ou se não paga à vista. Se pagar à vista é pior ainda. Em 10 vezes ele já ganha, porque ele já calculou o juros e já colocou dentro com uma margem de lucro.
Se você pagar os 1.000 à vista para ele, então 1.000 maravilhas. E melhor ainda se você mandar um Pix lá. Manda um Pixzinho para a conta do cara, que daí no Pix não tem o quê? Não tem a taxa dos bancos. Os bancos não cobram. Alguns até estão fazendo uma sacanagemzinha aí, né? Mas não tem a taxa. Então você está lá desesperado, eu vou pagar esses R$1.000 à vista e não estou nem aí. Então uma coisa que o cara pensou em receber R$1.000 lá no futuro, valor futuro, depois de 10 vezes, você vem e paga à vista e ainda paga em Pix. Você está deixando o cara... Não que não seja legal o cara ficar rico, né? Mas você também tem que ficar, né? E é melhor você ficar do que ele ficar, né? Então, essa é a ideia. É legal os dois ficarem, mas se você ficar primeiro também é bem bacana, não é ruim não. Isso se torna ainda mais claro quando a mesma loja, como eu te disse, não quer te dar um desconto para pagar à vista. Ué, se você vai me pagar... Se eu tenho que pagar em 10 vezes 10 de 100, por que eu não posso pagar à vista e desconto? Não, meu amigo, você não pode, porque aqui nessa loja, pagamento à vista e pagamento a prazo é a mesma coisa. Ganhou em cima de você 2 vezes. Você acaba sendo obrigado a pagar os R$10.000, os R$1.000 parcelados e pagando juros embutidos. E, se você é aquela pessoa que se descontrola com parcelamento, pior ainda, porque você vai pagar o valor à vista, o cara vai ganhar mais dinheiro ainda em cima de você. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa primeira aula e espero que você atente para todas as outras aulas que vem aí, porque tem muita coisa bacana pela frente. Um abraço e até a próxima. Tchau!